Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje, a gente vai literalmente abrir a caixa preta das eleições municipais no Brasil. É um universo fascinante, cheio de regras matemáticas, estratégias partidárias e, às vezes, umas surpresas bem chocantes. A política local afeta o nosso dia a dia o tempo todo, né? Daquela rua esburacada até a escola do bairro. Mas como é que as pessoas que tomam essas decisões realmente chegam ao poder? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Para começar, imaginem só a seguinte situação. As urnas acabaram de fechar num domingo de eleição. Uma candidata super popular recebe 800 votos na cidade dela. Outra candidata, que quase ninguém conhece, recebe só 301 votos. Pela lógica básica, a pessoa com 800 votos está eleita com folga, certo? Errado. No nosso sistema, quem teve 300 votos pode acabar comemorando a vitória, enquanto quem teve 800 volta para casa de mãos abanando. Sem chance, né? Como isso é matematicamente possível? Bom, para matar essa cheirada, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: o desafio das eleições, o sistema proporcional explicado, o cálculo do quociente, a armadilha do velhaco, as práticas de campanha proibidas e, por fim, o papel do vereador. Vamos nessa! Parte 1. O desafio das eleições. Compreendendo a escala. Para entender o tamanho dessa disputa, a gente precisa olhar para a escala colossal do Brasil, que tem mais de 5.500 municípios. A corrida por uma cadeira no legislativo local é, na verdade, um dos eventos democráticos mais competitivos do planeta. Tem uma frase que diz tudo sobre isso. Em toda cidade, há Câmara Municipal. Em poucas, há poder legislativo. O prédio está lá, as mesas estão lá, mas exercer o poder de forma independente e útil para a sociedade, isso já é bem mais raro. Muita gente entra nesses salões sem a menor ideia da real responsabilidade do cargo. E olha, é muita, mas muita gente mesmo tentando ocupar essas cadeiras. Só para dar uma ideia, nas eleições de 2020, o número de brasileiros que se candidataram a prefeito, vice e vereador chegou à marca absurda de 528 mil. Gente, é mais de 500 mil de pessoas na rua fazendo campanha, pedindo voto e sonhando em entrar para a política local. Só que a realidade bate na porta, e bate forte. Desses candidatos a vereador, só uma fração muito pequena realmente chega lá. Estatisticamente falando, de cada 10 cidadãos que lançam candidatura, só um é eleito. A concorrência é gigante. E isso faz a gente se perguntar, o que separa aquele único vencedor dos outros 9 que ficam pelo caminho? Já adianto, não é só a popularidade, é a matemática do sistema. Parte 2. O sistema proporcional explicado. O segredo das urnas. Inspirado no sistema da Bélgica, o Brasil usa o tal do voto de legenda. Pensem assim, a eleição não é uma corrida individual de 100 metros rasos, é um esporte coletivo. Votar na legenda é igualzinho a torcer por um time de futebol inteiro, mesmo sabendo que uns 2 ou 3 ali no ataque não jogam nada. Quando os eleitores votam num partido, todos esses votos vão para um fundo comum daquela equipe. Então, o sucesso de um candidato individual depende, e muito, da força do time inteiro. Parte 3. O cálculo do quociente. A matemática da vitória. Mas como a gente mede a força dessa equipe? Através do motor matemático que todo partido persegue, o quociente eleitoral. É uma continha de 3 passos bem rígidos. Primeiro, a gente soma todos os votos válidos, deixando de lado os brancos e nulos. Segundo, divide esse total pelo número de vagas disponíveis na Câmara. E terceiro, distribui essas vagas para os partidos que bateram essa meta para cima. Para colocar isso em perspectiva e ficar super claro, vamos aplicar isso numa cidade fictícia. Pense em um município com 25 mil habitantes. No dia da eleição, contam-se 16 mil votos válidos. A Câmara tem 9 cadeiras em disputa. Se a gente dividir 16 mil por 9, chegamos no número mágico de 1.778. Isso significa o seguinte: a cada 1.778 votos que um partido conseguir somar com toda a sua equipe de candidatos, ele garante uma cadeira. E aqui está a resposta para o nosso mistério inicial. Lembram da Camila e da Lúcia? O partido A, que é o da Lúcia, trabalhou muito bem em equipe, juntou 1.789 votos no total e bateu o quociente. Eles ganharam uma vaga. E a Lúcia, com seus 301 votos, ficou com ela porque foi a mais votada daquele time. Já o partido B, o da Camila, foi super mal no geral.
Por mais que a Camila sozinha tenha arrastado incríveis 800 votos, a equipe inteira só somou 1.047. Eles não bateram a nota de corte, o time não levou a vaga e a Camila ficou de fora. Loucura, né? Parte 4. A Armadilha do Velhaco. Um conto de alerta. Como a gente acabou de ver, a força do grupo é vital. Mas, infelizmente, essa matemática abre uma brecha bem perigosa. Olha o que acontece no Partido C. Tem lá o candidato velhaco, aquele cara famoso por prometer favores ou até comprar votos. Partido sério nenhum quer ele por perto, mas ele tem 850 votos garantidos. Aí o que ele faz? Convence candidatos novos, honestos e com vontade de mudar as coisas a entrarem para o partido dele. Um candidato consegue 310 votos, o Jorge consegue 308. Juntando tudo, o Partido C bate 1.802 votos e passa ao quociente eleitoral. Vaga garantida. Mas adivinhem quem senta na cadeira? O velhaco, porque ele foi o mais votado do grupo. Ou seja, os candidatos bem-intencionados serviram literalmente de escada para eleger a pior opção possível. Parte 5. Práticas de campanha proibidas. O que evitar? E como é que esse tal de velhaco consegue tanto voto? Geralmente, através de táticas tóxicas que a gente precisa rejeitar se quiser um processo limpo. Compra de votos, por exemplo, é corrupção na veia. Promessas vazias só destroem a confiança pública quando, óbvio, não são cumpridas. Campanhas difamatórias deixam o clima péssimo e injusto. Explorar divisões joga a comunidade uma contra a outra. E a propaganda enganosa simplesmente desrespeita a inteligência de todo mundo. Tudo isso sabota qualquer chance de resolver os problemas reais da cidade. Parte 6. O papel do vereador. Promessa versus realidade. Depois que a campanha acaba, rola um abismo enorme entre o que prometeram nas ruas e o que a lei realmente deixa fazer. Então vamos quebrar um mito gigante agora mesmo. Um vereador não tem nenhum poder executivo para mandar asfaltar a rua, construir ponte onde não tem rio ou dar emprego na prefeitura. É sério, não pode. Quando são eleitos baseados nessas promessas vazias, eles logo descobrem que estão de mãos atadas. E o resultado, apenas uma frustração profunda que toma conta da comunidade. Mas afinal, se eles não podem asfaltar a rua, qual é a verdadeira missão? A lei é clara e define 3 pilares. Primeiro, fiscalizar. Eles têm que ser os olhos da população para ver como o prefeito está gastando o nosso dinheiro. Segundo, legislar. Criar e analisar leis que realmente melhorem a cidade, dentro do que a Câmara tem poder para fazer. E terceiro, representar o povo, ouvir as pessoas e ser aquela ponte constante entre os bairros e o poder público. E o que a gente observa aqui é um contraste visual muito forte. É comum a gente ver cenas de um plenário cheio, mas com os representantes grudados na tela do smartphone, totalmente alheios aos problemas da cidade. Isso mostra bem a diferença dolorosa entre só esquentar uma cadeira por status e, de fato, cumprir uma missão de serviço público. Estar ali não deve ser um ato passivo, mas uma busca ativa pelo progresso, porque o custo de um representante ruim vai muito além do salário que ele recebe. O verdadeiro custo são as oportunidades que a cidade inteira perde de avançar. Para fechar essa nossa análise de hoje, fica uma reflexão muito importante sobre o verdadeiro propósito de ser eleito. Quem assume esse compromisso tem uma ferramenta formidável nas mãos para melhorar a vida das pessoas. E a grande pergunta que fica para a gente pensar é a seguinte: olhando para as nossas cidades hoje, será que os eleitos estão mesmo sendo a voz de quem não é ouvido e lutando pelo bem comum? Ou será que, sem perceber, cidadãos honestos só serviram de escada para a ambição de algum velhaco? Fica aí o convite para a gente prestar muito mais atenção na matemática e nas motivações de quem pede o nosso voto. Até a próxima análise.